Amém, meus queridos? Vamos dar início ao nosso discipulado? Bom estarmos juntos aqui em comunhão, né? Vamos ficar de pé para a gente fazer uma oração inicial. Deus possa falar aos nossos corações, que Ele possa operar no nosso meio. Amém. Senhor, nós te louvamos, te agradecemos por estarmos aqui reunidos no nome do Senhor, que a tua graça, ó Deus, nos cubra. Ó Deus, nós pedimos perdão pelos nossos pecados, que o Senhor nos alcance, ó Deus, trazendo sobre nós o teu sangue que nos lava de todo pecado. Nessa noite, ó Deus, permita-nos conhecer um pouco mais de ti, permita-nos, Senhor, nos aprofundar um pouco mais na Sagrada Escritura, ó Deus, e no conhecimento do Senhor. Abre, ó Deus, o nosso intelecto para compreender a palavra do Senhor, para compreender os teus desejos, para compreender os teus desígnios, ó Deus, e os teus planos a respeito da nossa vida. Nós pedimos ao Senhor que traga aqueles que ainda estão chegando debaixo da tua paz, ó Deus, pedimos ao Senhor que guarde os nossos familiares, os nossos entes queridos, ó Deus, e clamamos para que nesse segundo semestre nós possamos viver, ó Deus, debaixo da provisão do Senhor, e que a tua soberania nos alcance, ó Deus, que o teu poder nos envolva e que nós possamos finalizar esse ano, ó Deus, alcançando aquilo que um dia o Senhor já projetou para nós. Assim nós oramos em nome de Jesus. Amém. Pega sua Bíblia aí, por gentileza, vamos ler um texto aqui antes de começarmos. Abra por gentileza sua Bíblia, lá em 1 Tessalonicenses capítulo 5. 1 Tessalonicenses, capítulo 5, versículo 17. Primeira Tessalonicenses 5, 17. Eu vou voltar um pouquinho para que a gente possa ler o contexto. Então vamos ler a partir do verso 14, tá bom? Só para a gente entender o contexto daquilo que o apóstolo Paulo estava falando aqui. Diz o seguinte: também exortamos vocês, irmãos, que admoestem os que vivem de forma desordenada, consolem os desanimados, amparem os fracos e sejam pacientes com todos. Tenham cuidado para que ninguém retribua aos outros mal por mal. Pelo contrário, procurem sempre o bem uns dos outros e o bem de todos. Estejam sempre alegres. Verso 17. Orem sem cessar. Em tudo deem graças, porque esta é a vontade de Deus para vocês em Cristo Jesus. Vamos ler de novo o versículo 17, todos juntos? No 3? 1, 2, 3. Orem sem cessar. O apóstolo Paulo, através dessa carta, ele nos ensina algo que está diretamente ligado com o nosso terceiro episódio da nossa série Perguntas Complexas, Simples Respostas. A pergunta de hoje é: a oração muda as coisas? Será que a nossa oração muda alguma coisa? Será que a nossa oração tem algum poder de mudar em algum aspecto aquilo que nós estamos vivendo ou aquilo que nós estamos fazendo? Nós vamos tentar entender isso baseado em alguns escritos de Sproul, mas eu trouxe aqui uma referência bibliográfica que você pode utilizar, para aprofundar um pouquinho mais sobre oração. O que a Bíblia fala sobre oração, um livro da editora Mundo Cristão, uma linguagem muito tranquila, muito simples, para você poder aprofundar um pouquinho mais com respeito à oração e à importância da oração, tá certo? Bom, para que a gente possa responder essa pergunta, se a oração muda as coisas, antes nós precisamos responder um outro questionamento, uma outra pergunta, para que a gente possa aprofundar então na pergunta central do nosso capítulo de hoje. A pergunta é: qual é o alvo da vida cristã? Você já parou para pensar, qual é o seu objetivo como cristão? Qual é o seu alvo como crente? Alguns podem ter em mente que o alvo dele é ser um jovem de sucesso. Outros podem ter em mente que o alvo dele como cristão é ser bem-sucedido, é ser próspero, é conquistar muitas coisas. Entretanto, essa visão
está teologicamente errada. O nosso objetivo, o nosso alvo principal como cristão, não diz respeito ao nosso sucesso pessoal, não diz respeito às nossas conquistas pessoais. E eu não diria que isso seria secundário ao cristianismo, mas talvez quaternário à nossa vida de cristãos. Mas então, o que é, qual é a resposta, como responder, né, esse questionamento sobre qual é o alvo da vida cristã? A resposta, de acordo com os principais catecismos que nós temos, né, é a seguinte: o alvo da vida cristã é a piedade resultante de uma obediência a Cristo. O alvo da vida cristã é a piedade resultante de uma obediência a Cristo. O que é piedade? A piedade, eu diria que é a junção, né, do amor, mais a compaixão, mais a preocupação com o próximo. Tudo isso reunido assim num pacote seria a definição de piedade. Então, o nosso objetivo como cristãos é buscar essa piedade através da obediência a Deus. Por que através da obediência? Porque é a obediência que abre o nosso intelecto. É a obediência que abre as portas do nosso coração para que nós possamos entender como um todo o que é o cristianismo em si. Agora, essa obediência, ela só poderá ser alcançada, essa obediência, ela só poderá ser vivida plenamente através de uma vida de oração. É a oração que nos leva à obediência. É a oração que pega a nossa mentalidade, né, e coloca diante da presença de Deus. É a oração que ensina o nosso coração a se tornar obediente aos princípios, aos mandamentos do Senhor. Bom, partindo desse princípio, nós podemos caracterizar algo que, para obedecermos a Deus, nós precisamos conhecê-lo, certo? Eu não consigo obedecer uma regra se eu não conheço essa regra, né? Por exemplo, a regra de transitar a 80 km na Marginal Botafogo. Se eu não conheço essa regra, eu não vou obedecer essa regra. Por quê? Porque eu a desconheço, eu não sei, né, qual é a velocidade que deve ser usada ali naquele percurso. Então, para obedecer a Deus, eu preciso necessariamente conhecer os propósitos de Deus. E como que eu conheço os propósitos de Deus? Só existem duas formas. O primeiro é a Bíblia. Todo cristão deve conhecer a Bíblia, porque na Bíblia eu encontro os mandamentos de Deus. E o segundo, através da oração, porque é a oração que gera intimidade e é através da oração que eu consigo entender os planos de Deus para a minha vida. Agora, quando nós pensamos nessa questão de oração, nós também pensamos na soberania de Deus, né? E por muitas vezes, eu não sei se já passou pela sua cabeça, mas pela minha cabeça já passou isso, né? Bom, Deus sabe de todas as coisas. Deus conhece tudo. Deus já predeterminou todas as coisas. Aí vem aquela perguntinha: então por que eu devo orar? Se Deus já sabe de todas as coisas. Se Deus conhece o meu coração, por que eu devo orar? Você já pensou dessa forma? Parece uma pergunta lógica, não parece? Mas, todavia, contudo e entretanto, não é uma pergunta talvez honesta. Você virar e falar assim: poxa, se Deus já sabe o que eu preciso, para que eu vou orar se Ele já sabe aquilo que Ele tem que me dar? Né? Eu vou usar esse exemplo mais no final, mas pensa comigo o seguinte: você já teve aquele primo seu mimado demais? Que tudo que ele pedia para seu tio dava? Você já teve esse primo, né? Não podia nem andava descalço, sabe? Aquele leite que bebe leite com Toddy, que a mãe põe comida no prato. Eu tive um primo desse assim, sabe? Basta ele abrir a boca e o pai já está dando para ele, né? Às vezes ele nem abre a boca e o pai já está entregando aquilo que ele... Vou te dar um exemplo assim clássico de um primo que eu tive dessa forma. Não deu certo, sabe? Não deu certo. Sabe o que é não dar certo, né? Tinha tudo, ganhava tudo, nunca precisou se esforçar para conseguir nada. A oração, ela parte desse princípio.
Se você falar assim, poxa, Deus sabe tudo o que eu preciso, então Deus já pode me dar. Você vai se tornar uma criança mimada. Porque você não vai entender a importância de se relacionar com o seu pai. E Deus, como um bom pai, ele prioriza o relacionamento. Deus, de todas as formas, priorizou o relacionamento. Por que Deus colocou o homem no jardim do Éden? Para se relacionar. Na viração do dia, Deus estava lá para conversar com Adão. Deus olhou para Adão e viu que ele estava meio assim, down, meio para baixo e tal, né? Vendo os animalzinhos tudo lá de casalzinho e tal, né? Bateu aquela vontade de tomar uns suplementos, né? Para dar uma conquistada, mas ele viu que não tinha nenhum ali que ele podia conquistar. Deus entendeu, vou colocar uma mulher aqui, né? Para não deixá-lo sozinho, para ter comunhão. A comunhão é uma prioridade da igreja, é uma prioridade nossa. Então, a comunhão nossa com Deus, ela é uma prioridade e ela se dá através do quê? Da oração. É por isso que Deus não te dá as coisas sem você pedir para Ele, certo? Bom, partindo desse entendimento, se nós pegarmos as Institutas de João Calvino, as Institutas, elas são divididas, o nome, né? As Institutas da Religião Cristã, talvez é o maior tratado sobre fé cristã que nós temos, né? As Institutas da Religião Cristã de João Calvino. Ela é dividida em 3 livros. No terceiro livro, no capítulo 20, na seção 3, João Calvino, ele nos dá alguns aspectos sobre a oração. Eu selecionei 3 deles que eu quero abordar com você, porque entendendo isso nós vamos poder responder a pergunta se a oração muda as coisas, tá bom? Primeiro aspecto que João Calvino aborda ali é o seguinte: Deus ordenou a oração para a sua glória, mas também por nossa causa. Então, a oração existe por 2 motivos. Primeiro, para a glória de Deus. Nós oramos para quê? Para glorificar o nome de Deus. E segundo, por nossa causa. Porque havia uma preocupação em se correlacionar conosco. Então, eu oro para glorificar a Deus e oro pela minha causa. Segundo, enquanto aprendemos a colocar os nossos desejos diante dele, impedimos que os desejos profanos tomem conta da nossa mente. A oração é extremamente importante para te afastar dos desejos malignos. Você já viu a nossa mente? Martinho Lutero falava da seguinte forma: os pássaros podem até voar sobre a sua cabeça, mas você pode impedir que eles façam ninho nela. Ele estava falando sobre os pensamentos pecaminosos. Não tem como. De vez em quando um pensamento pecaminoso vai passar pela sua mente, né? Por quê? Porque nós somos depravados. Isso é normal. Agora, nós podemos impedir que esse pensamento faça ninho na nossa mente. Nós podemos impedir que o pecado faça ninho ali. Você já fomentou um pensamento, um pensamento assim, de roubar um banco quando você estava orando? Jamais, né? Enquanto você está com a sua mente preocupada em orar ao Senhor e interceder, não existem pássaros voando sobre a sua cabeça, porque você está estabelecendo uma conexão com o Pai. Agora, a grande maioria das vezes que nós pensamos coisas erradas e deixamos esses pensamentos nos conduzirem ao erro, é quando falta comunicação, quando falta oração. E a terceira coisa que João Calvino fala é o seguinte: a oração nos prepara para recebermos os seus benefícios com a verdadeira gratidão. Aqui encaixa muito bem o exemplo do primo mimado, né? Porque se você não sabe pedir nada, se você ganha tudo, você nunca vai ter o quê? A verdadeira gratidão. Partindo desses 3 princípios, né, nós podemos ir lá na Reforma Protestante, né, que foi um movimento não apenas eclesiástico, né, mas um movimento. A Reforma Protestante, ela mudou o trajeto da história do mundo, né? E na Reforma Protestante, os reformadores, eles tinham como alvo de que toda a nossa vida ela deve ser vivida sob a autoridade de Deus. Toda a nossa vida, seja a sua vida particular dentro do seu quarto, seja a sua vida familiar junto com os membros da sua casa, seja a sua vida profissional, seja a sua vida social, em todos esses âmbitos, essa vida ela deve ser vivida diante da presença de Deus.
Então, não há como nós termos essa vida se nós não tivermos uma conexão direta com Deus. Se nós não fomentarmos em nosso coração o que nós chamamos de oração espiritual, né? Aquela oração que você faz quando você entra dentro do seu carro, né? E está ali só você, né? Vou dar um exemplo para vocês muito interessante. Eu sempre, quando vou... ontem eu fiz isso. Ontem eu fui convidado para dar uma palestra numa aula inaugural de um curso. E aí, antes de começar ali, sabe quando estão... tipo assim, 5 segundos antes de chamar o palestrante lá à frente, né? Tá lendo o seu currículo, né? Aí vai falar, nós queríamos convidar o doutor fulano de tal para vir aqui. Naquele momento ali, eu faço a minha oração silenciosa. É a oração mais profunda, mas mais básica de todos. Senhor, me usa como instrumento em suas mãos. Eu sempre faço isso. Certa vez eu estava num congresso internacional, tinha muitos brasileiros lá. E aí eu fui convidado para dar uma palestra e fiz a mesma coisa, né? Enquanto estava lá, Senhor, use como instrumento em suas mãos. Subi, dei a palestra e tal. A palestra era de genética médica. Não citei Deus, assim, momento algum. Até porque, né, não tinha... Eu fui convidado para dar uma palestra científica, não fui convidado para pregar, né? Entretanto, terminei a palestra, né, desci, aí vem uns alunos conversar, né, e tal, tira uma selfie, não sei o que e tal. Beleza. Fui embora pro meu quarto, né? Quando eu cheguei no quarto, tinha uma mensagem no Instagram, naquele que fica lá de solicitações. Aí eu fui olhar, aí tinha aqueles negócios quando a pessoa posta te marca, né? Aparece tudo lá. Mas aí tinha um que era uma mensagem escrita, aí eu cliquei deixa eu ver esse daqui. Era um aluno. Ele pegou e falou assim: olá, professor. Eu não sou da área da genética, mas eu estou no congresso e estava esperando para participar do meu minicurso. Como eu vi que o auditório estava cheio, eu entrei para assistir a sua palestra. E quando eu sentei, a primeira coisa que eu senti foi a presença de Deus invadindo meu coração. Eu falei assim, como? Né? Aí eu falei, tá interessante essa mensagem. Ele falou, ao escutar a sua palestra, eu comecei a me derramar em lágrimas e pedir perdão pelos meus pecados a Deus. Nós não sabemos e não conseguimos moldar e nem delimitar a forma de agir de Deus. No entanto, Deus age. E para Deus agir, nós precisamos orar. Será que eu respondi a sua questão? Será que eu respondi a nossa terceira questão? A oração muda as coisas? Dentro dessa pergunta, nós podemos fragmentar 2 perguntas, para que fique tudo muito claro. Quais são essas 2 perguntas, né? A oração muda as coisas? Nós dividimos em pergunta A e pergunta B. A pergunta A é, a oração pode mudar a mente de Deus? E pergunta B, a oração realmente pode mudar as coisas? Respondendo, a oração pode mudar a mente de Deus? Não, jamais. Aquilo que Deus decretou, aquilo que Deus planejou, impreterivelmente vai ser realizado, vai se cumprir. Agora, a oração tem o poder de mudar alguma coisa? Sim, a oração pode mudar as coisas. Bom, vamos tentar exemplificar de algumas formas mais claras, né? Nós sabemos que a mente de Deus não muda, mas as coisas podem mudar de acordo com a soberana vontade de Deus, baseado em atitudes que são secundárias. Uma delas, a oração. Uma delas, o amor ao próximo. Uma delas, o serviço ao Senhor. Através da nossa oração, nós podemos, dentro da soberania de Deus, exercer algumas coisas. Eu dei um exemplo para alguém, algum tempo atrás aqui. Eu disse o seguinte, um preso dentro de uma cadeia, ele tem poder de sair dentro do muro para fora daquela cadeia? Não. Mas ele tem, por exemplo, o poder de escolher não tomar o banho de sol naquele dia, ele pode ficar lá dentro da cela dele. Foi servida a comida, ele tem o poder e o direito de resolver não comer aquela comida. Entretanto, mesmo tendo essas vontades que ele pode exercer lá dentro daquele contexto, ele não pode sair de lá. A soberana vontade de Deus é algo mais ou menos nesse sentido. João Calvino, mais uma vez, né, quando ele fala sobre Jó, você já parou para observar a história de Jó?
né? O momento mais crítico da história de Jó, quando ele começa a perder as coisas, né? Os caldeus vão lá e roubam as coisas dele tudo. Os caldeus fizeram uma grande maldade. Entraram no terreno de Jó e tomaram as coisas dele, roubaram, né? E foi parte das coisas dele que ele perdeu tudo, né? Ou seja, eles exerceram uma maldade. Agora, essa maldade que eles fizeram resultou em quê? Na glória de Deus. Porque no final de todas as coisas, quando você termina de ler o livro de Jó, você vai ver que mesmo a morte dos filhos de Jó, né? A morte é um trem, né? Dá um nó na garganta falar de morte, né? A perda dos bens, né? A doença, né? Como é ruim ficar doente, sim ou não? Quem gosta de ficar doente aqui? Né? A não ser que seja aquela gripezinha assim, mais ou menos, você tomar um resfenol e ficar o dia todo assim, meio de boa, deitado no sofá, depois de um atestado, nem essa é ruim, né? Quem fica grogue quando toma resfenol? Nossa, me dá um sono e tal do resfenol. Mas é ruim ou não é? Né? Por exemplo, você machucar e poder não fazer aquilo que você costuma fazer todos os dias. A pior coisa, né? Jó passou por tudo isso. Agora, quando nós vamos lá no capítulo 42 de Jó, o que nós observamos? Que tudo aquilo que Jó passou, a morte, a doença, a perca de tudo, os bens que ele perdeu, tudo, resultou no quê? Na glória de Deus. Lá no final, tudo resultou na glória de Deus. Eliseu, por exemplo, não estava chovendo, né? Eliseu orou para que não chovesse. Lógico que Eliseu sabia da vontade de Deus, mas mesmo assim a Bíblia diz que ele continuou orando, até um momento que ele mudou a oração. E orou para quê? Orou para chover. E tanto a seca quanto a chuva serviram para quê? Para a glória de Deus. A oração muda as coisas? Sim, mas muda de acordo com a vontade e a bondade de Deus. Um exemplo bem categórico para a gente poder partir para a conclusão, né? Vamos considerar Deus como um bom pai e você como um filho que está ali nos primeiros estágios do aprendizado, certo? Um bebê. Tem uma maçã em cima da mesa. O pai está sentado ali na mesa. O bebê vem, olha para a maçã e deseja aquela maçã. O pai pega a maçã e dá para aquele bebê? Inicialmente não, ele deixa a maçã lá em cima. E você fala assim, mas o pai sabe que o bebê está com fome. O pai sabe que o bebê precisa dos nutrientes daquele alimento. O pai sabe que o bebê não consegue alcançar a mesa. Mas ele não pega a maçã e dá para o bebê. Ele aguarda o bebê interceder por aquela maçã. Até o ponto de que aquele bebê solta as primeiras palavras, né? Dá, papai. O que acontece então? O pai pega a maçã e entrega com a maior alegria do coração para o filho. Onde que eu quero chegar com esse exemplo? Primeiro, a oração ela nos ensina para a vida. Aquilo que o bebê aprendeu ali naquele momento, a pedir na necessidade, ele vai usar pelo resto da vida dele. Saber pedir no momento certo, saber falar, saber pronunciar. E segundo, a oração ela alegra o coração do pai e ela é bela aos olhos do pai, né? De vez em quando a gente fica passando, você, né, você liga o modo avião e vai passar o feed, né, das redes sociais, né? Aí tem uns vídeos bonitinhos, né, de criança, quando a criança fala mamãe. Esses dias eu vi tava lá e aí a criança soltou um mamãe, até eu quase chorei, né? A mãe tal, não sei o que, repete, tá? E ela não repetiu mais não, né? Mas eu acho que deve ser a maior alegria para um pai, né, ouvir o filho, chamá-lo de pai, né? As primeiras palavras. Da mesma forma é a nossa oração quando nós oramos a Deus. Deus olha e nos vê, Deus sabe, Deus quer nos dar a maçã, Deus quer te dar o bem, só que Ele aguarda para que você aprenda a depender dEle pelo resto da sua vida. Você consegue entender a importância disso? Para finalizarmos, se a oração não mudasse nada e se a oração não fosse importante, Jesus não teria orado. E o que a Bíblia, o que o Novo Testamento mais nos mostra é o quê? Jesus como um agente orando. Jesus orou quando ele
foi fazer os milagres, deu graças e partiu o pão. Jesus orou quando foi ressuscitar Lázaro. Sim ou não? Jesus não apenas chorou. Deus não ressuscitou Lázaro porque viu as lágrimas de Jesus. Sabia disso? Deus viu Jesus chorando ali, sentindo compaixão por Lázaro, mas não foram as lágrimas de Jesus que fizeram Deus ressuscitar Lázaro. Foi quando Jesus levantou os olhos e orou para que Lázaro fosse ressurreto. Olha que coisa interessante. Jesus orou no jardim, no seu momento de maior crise. Jesus orou na cruz, intercedeu na cruz. Ou seja, a vida de Jesus foi pautada pela oração. Então, eu te pergunto, se Jesus orou, por que nós não vamos orar? E eu vou além. Olha que coisa interessante, né? Se nós fôssemos listar as coisas que Jesus fez, foram coisas extraordinárias, né? Multiplicar quem aqui está ansioso pela terceira temporada do The Chosen para ver a multiplicação dos pães, né? Quem não assistiu The Chosen ainda, assistam. Pelo amor de Deus, assistam. A terceira temporada, um dos episódios, né, que vai acontecer lá é a multiplicação dos pães, né? Você já parou para pensar assim, nos discípulos vendo aquilo acontecer? Já parou para pensar, Lu? Não, vou além. Melhor, Jesus andou sobre as águas, né? Jesus acalmou a tempestade. Jesus curou. Jesus, o que João disse, né? Nenhum livro do mundo inteiro, nem em todos os livros do mundo caberiam tudo aquilo que Jesus fez. Foi muitas as coisas, né? Milagres e por aí vai. Agora, deixa eu te dizer uma coisa. Nenhum discípulo pediu para Jesus o seguinte: Jesus, nos ensina a curar os leprosos. Jesus, nos ensina a ressuscitar os mortos. Jesus, nos ensina a multiplicar os pães, porque aí dá pra gente montar um negócio aqui que vai ser legal. Te monta uma padaria Jerusalém, né? Tá. Nenhum discípulo pediu isso. Mas o que os discípulos pediram para Jesus? Ensina-nos a orar. E aí nós poderíamos entrar na oração do Pai Nosso. A oração do Pai Nosso dá uma série todinha, só para falar de oração do Pai Nosso, né? A forma como Jesus, né? Porque Jesus não fala assim, olha, quando forem orar, né? Orai desse jeito, não. Quando forem orar, orai assim. Ou seja, Jesus está dando a estrutura de uma oração, né? Jesus não está mandando. Lógico que orar o Pai Nosso é relevante, né? Quando você não ora apenas como uma reza em si, né? Mas Jesus, ele ensina e nos dá os passos, né, de agradecer, né, de considerar Deus como Pai Nosso, o Abba Pai, né, a palavra que Jesus usa ali é o Abba Pai, que vai totalmente de encontro com a religiosidade daquela época. Não se chamava Deus de papai, Jesus chama. Então Jesus ensina a orar. A única coisa que os discípulos podiam ter pedido mais um monte de outras, mas os discípulos pediram: Jesus, nos ensine a orar. Para terminarmos, eu quero citar duas pregações de Jonathan Edwards. Uma delas se chama O Deus Altíssimo que Ouve Orações. Nessa palavra, nessa pregação, Jonathan Edwards, ele resume basicamente aquilo que nós acabamos de estudar aqui. Ele diz o seguinte: primeiro, a oração no que diz respeito a Deus, ela é apenas um reconhecimento sensível de nossa dependência dele para a sua glória. Ele fez todas as coisas para a sua glória, e então ele também precisa ser glorificado por todas essas coisas. Esse é o objetivo central da nossa oração. E segundo, a oração no que diz respeito a nós mesmos. Por meio da oração, desperta-se o senso da nossa necessidade e da nossa dependência. Assim, somos preparados a glorificá-lo quando alcançarmos as suas misericórdias. Ou seja, a oração ela é importante em dois aspectos. No aspecto vertical, no sentido eu para Deus, e no sentido Deus para comigo, né? Por último, em uma outra de suas pregações, intitulada A Justiça de Deus e a Condenação do Pecado, Jonathan Edwards fala um negócio muito interessante. Ele diz assim: todo pecado é mais ou menos detestável.
depende da honra e da majestade de quem ofendemos. Todo pecado ele é mais ou menos detestável, depende de quem se ofende. Ele está falando mais ou menos assim, ó, tipo, se você ofendeu seu amigo ali jogando futebol, tá, né? Você falou, ô, seu filho de Jezabel, né? Tá, seu filho de Pelágio, né? Não, seu arminiano, não, arminiano não, né? Outra coisa é você estar passando na rua e o carro da polícia te cortar, se abaixar o vidro e falar isso pro policial. O que vai acontecer? Não vai ser um negócio... Porque ele tem uma autoridade maior, certo? Aí, onde que Jonathan Edwards quer chegar? Qual é a autoridade de Deus? A autoridade de Deus é a autoridade maior e mais sublime e mais excelsa e mais grandiosa que existe. Isso significa que o minúsculo de nossos pecados ofende grandiosamente a Deus. O menor dos menores do nosso pecado vai ofender grandiosamente a Deus. Por quê? Porque Ele tem toda a majestade, toda a autoridade. É por isso que dia após dia eu tenho que preencher a minha vida com a oração, adorando a Deus na minha oração, confessando os meus pecados a Deus através da minha oração, oferecendo ações de graças através da minha oração, intercedendo através da minha oração. A oração, ela é eficaz. A oração, ela não é um mecanismo que nós utilizamos para falar assim, ó, gente, vamos fazer uma roda aqui. A mão de Deus está em cima do trono. Vamos começar a orar agora para Deus movimentar a mão no nosso rumo. Isso não vai acontecer. A nossa oração, ela não move a mão de Deus. Nossa oração não é para isso. A nossa oração, ela alinha o nosso coração. E sabe de uma coisa? E aqui a gente pode encerrar. Talvez o melhor de tudo. A Bíblia nos diz que nenhuma das orações do justo ficaria sem resposta. E você fala assim, mas já teve algumas vezes que eu orei na minha vida e eu não fui respondido. Aí tem uma coisa. A nossa oração, para ser uma oração eficaz, ela precisa estar diante da vontade de Deus. Então, consequentemente, todas as suas orações que forem feitas de acordo com a vontade de Deus, serão respondidas. Não haverá um dos seus pedidos que serão negados, se a sua oração estiver de acordo com a premissa que é a vontade de Deus. Que nós possamos assim aprender todos os dias a colocar o nosso coração nessa dependência, de glorificar a Deus através da nossa vida, através das nossas mínimas atitudes, através da nossa oração. E de nos tornarmos cada vez mais filhos que querem não apenas a bênção do Pai, filhos que não apenas querem receber aquilo que o Pai tem para dar, mas filhos que querem conhecer a vontade de Deus. E aí você me pergunta, tem como conhecer a vontade de Deus? Eu te respondo no nosso próximo episódio, sábado que vem. Vamos orar? Senhor, nós oramos porque sabemos que o Senhor ouve as nossas orações. Oramos, ó Deus, também porque sabemos que somos indignos de tamanha graça e bondade do Senhor. Oramos porque reconhecemos as nossas necessidades. Oramos porque reconhecemos as nossas falhas. E oramos, ó Deus, porque sabemos que o Senhor pode sim operar e mudar circunstâncias através da nossa oração, através da nossa intercessão. Receba, Pai querido, nosso louvor nessa noite, que aquilo que nós aprendemos aqui possa fazer sentido ao longo dos nossos dias, possa fazer a diferença, ó Deus, no nosso amanhã. Nós oramos por essa nova semana que começa amanhã, que seja uma semana cheia da graça, da bênção e do amor do Senhor sobre as nossas vidas. Assim nós oramos, em nome de Cristo Jesus, o Nazareno. Amém e amém. Deus te abençoe, em nome de Jesus.